De volta para o nosso workshop de marketing cultural. Hoje nós vamos continuar falando de literatura regionalista e como essa literatura nos conta tanto sobre o nosso Brasil, nos conta tanto sobre o nosso sertão. Então vamos lá? Vamos continuar a falar dos importantes escritores brasileiros e suas importantes obras que refletem o regionalismo. O que temos aqui? Temos Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Esses dois retrataram, né, o sertão nordestino. Graciliano Ramos, ele é alagoano, foi um alagoano, né? Que nasceu em Quebrangulo, 27 de outubro de 1892, e faleceu no Rio de Janeiro, em março de 1953. Romancista, cronista, contista, jornalista, político brasileiro, e foi considerado, né, o memorialista brasileiro do século XX com a obra Vidas Secas. Vidas Secas é uma obra de extrema importância. É um extremo importante não somente para a literatura, mas como nós estamos abordando, né, a literatura ela retrata, ela é um objeto de investigação social. Então esse livro ele retrata a vida no sertão brasileiro, o sacrifício dessas pessoas pela sobrevivência, uma luta diante a seca. E também eles retratam esses personagens que possuem a alma nordestina e a cultura local. Temos como protagonista Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo e a cachorra-baleia. Que está a capa, né, do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. E aqui um trechinho, que nós vamos ler esse trechinho para vocês entenderem como uma obra literária traz esse retrato para a gente. Então está aqui na página 10 do livro Vidas Secas. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da ponta da faca. Mas o pequeno esperrou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não aconteceu, espiou os 4 cantos, zangado, praquejando baixo. A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda, excomungado. O pirralho não se mexeu. E Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, este obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. O vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinha deixado os caminhos cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisava à margem do rio a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribuído do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto. Examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço, indicando vagamente uma direção, e afirmou com alguns sons guturais que estava perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se
pegou no pulso do menino que lhe escolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho. É muito forte, né? O livro é muito forte. Ele retrata mesmo a dificuldade desse sertanejo, dessa família sertaneja, lutando contra a seca. Então você vê que todas as relações, elas são refletidas por essa vida seca, né? São refletidas por esse cenário seco. É um livro interessantíssimo de ler, muito importante para a literatura brasileira. Raquel de Queiroz, outra escritora brasileira muito importante que retrata, né, a cultura através da literatura. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 17 de novembro de 1910 e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de novembro de 2003. Foi tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista e dramaturga. Em 1915, ela migrou do Ceará com a família para fugir da seca cearense e retornou ao Ceará em 1919, né, onde voltou a fixar residência. Foi colaboradora do jornal Ceará. Em 1930, ela publicou 15, que é o seu principal romance. Em 1937, foi presa pelo governo Vargas. Em 2003, recebeu o Prêmio Camões, maior honraria da literatura da língua portuguesa. Muito orgulho de Raquel de Queiroz, né? Muito orgulho. Raquel de Queiroz, ela escreveu 15 em 1930, mas é uma história que se passa no Ceará em 1915, né? Tem muito a ver aí com a vida dela, porque em 1915 a família, eles foram obrigados a deixar o Ceará devido a uma forte seca. Então, a história do 15 também traz essa história, né, que é a seca forte no Nordeste, um cenário que obrigou milhares de pessoas a deixar a região, tanto para o Amazonas quanto para São Paulo, com o intuito de melhorar a vida. E o 15 ele é interessante que ele retrata a vida no presente, né? A família e o cotidiano em tempo real, ali no presente. A passagem do tempo no romance é linear, tem um início, meio e fim, e o passado ele é mencionado de muitas poucas vezes nas memórias da personagem Conceição. Então, essa é a capa do livro 15, né? Uma capa muito bonita da editora José Olímpio aqui. Eu tenho esse livro comigo na minha casa. Eu não estou na minha casa hoje, mas tenho esse livro na minha casa. Então, eu tirei essas fotos do livro, né, sobre a obra. O 15, título do romance que estreia em 1930, se refere à Grande Seca de 1915, de que Raquel de Queiroz tanto ouviu falar. A tradução francesa de O 15, publicada em 1986, se chama, não sei falar em espanhol, L'année de la Grande, não sei, mas é o ano da Grande Seca. Foi uma grande seca no Brasil que obrigou milhares de nordestinos a deixar suas casas, deixar suas regiões e ir morar em outros lugares em busca de uma vida melhor. A Conceição convence a mãe Nárcia, né, a partirem, mas Vicente quer ficar para salvar o gado. A dona Maroca manda soltar o gado. Chico Bento vende as reses e parte com a família. Chegará à Amazônia, não consegue as passagens e vai indo a pé. Um retirante em meio à seca, a fome e o cangaço. Aqui está o drama da terra. Que drama é esse?
que está em O 15, o Lampião, e na Beata de Maria do Egito, em João Miguel, e em certas páginas de Dora, Doralina e em Memórias de Maria Moura. É o drama da Terra, ou do duelo entre o homem e a terra, né? O duelo entre o homem e a natureza, numa perspectiva euclidiana de autêntico desafio. Raquel ela exprime os anseios e angústias de sua região brasileira, integrada numa dimensão ficcional que se inaugura A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928. Livro verdadeiramente brasileiro, notou Augusto Frederic Smith, no artigo em que saudou o 15, em que ele sauda, né, o 15 em 18 de agosto de 1930. Então aqui dá um pouquinho da obra de Raquel de Queiroz. Vamos ler um pouquinho essa página 11 para a gente fazer as nossas análises, né? Como que a literatura reflete a maneira de viver, como a literatura é uma investigação social. Então depois, aqui está na página 15, né, do livro, na página 11 do livro, né, capítulo 1, depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo de Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentadas numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e nem chove, hein, mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Dona Inácia levantou para o telhado os olhos confiantes. Tenho fé em São José que ainda chove. Tem-se visto inverno começar até em abril. Na grande mesa de jantar, onde se esticava, engomada uma toalha de xadrez vermelho, 2 xícaras e um bule sobre o abofador bordado anunciavam a ceia. Você não vem tomar seu café com leite, Conceição? A moça ultimou a trança, levantou-se e pôs-se a cear, calada, abstraída. A velha ainda falou em alguma coisa, bebeu um gole de café e foi fumar no quarto. Retrata esse cotidiano, né? Essas personagens. E então é interessante a descrição, né, da Raquel de Queiroz, né, nos detalhes dessa casa, faz com que a gente, né, viaje por essa história mesmo, que a gente consiga até sentir o cheiro desse café. Mostra, né, o apelo do nordestino com a fé, as súplicas, né, para que chova. E a menina mesmo indagando, né, a Conceição indagando: mas nem chove, mãe? E a mãe responde: eu tenho fé, porque eu já vi invernos começar até em abril. No Nordeste, os invernos são muito chuvosos, então por isso que ela fala, né, enquanto nós aqui no Sul, Minas, né, os invernos são secos, no Nordeste os invernos são chuvosos. Trouxemos agora um mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade tem muitas poesias e algumas delas retratam, né, o regional também. Eu resolvi trazer o Carlos Drummond de Andrade em algumas poesias, porque nós falamos até agora de 4 romances, né? Nós falamos de Capitães de Areia, falamos de um romance, que é 3 romances e uma dramaturgia, né? Capitães de Areia, falamos de O 15, de Capitães de Areia, de Jorge Amado, O 15, de Raquel de Queiroz, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Falamos da dramaturgia, do texto dramático de Dias Gomes, Pagador de Promessas. E agora nós vamos falar de uma poesia, vamos apresentar 1 ou 2 poesias de Carlos Drummond de Andrade, que retrata o cotidiano, que retrata o regional. Quem foi Carlos Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, mineiro, nasceu em Itabira, 31 de outubro de
de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1987. Poeta, contista e cronista brasileiro, ele é um dos principais nomes da segunda geração do modernismo brasileiro. Ele tem uma poesia que fala muito dessa cidadezinha do interior mineiro, que traz esse retrato, né, da sociedade, dos modos de viver e do cenário dessa cidade, que é bem típica do interior de Minas. A poesia foi publicada em Antologia Poética, né, em 1978. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Olha como é interessante, né? É uma poesia de versos livres, né? Tem versos livres. Há uma preocupação, com certeza, né? O Carlos Drummond tinha uma preocupação com a forma, mas a forma não era o que ditava a poesia dele, mas sim o conteúdo que ele queria passar. Então, quando ele fala casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Então, ele vê todo aquele cenário de uma cidadezinha do interior mineiro, onde as casas realmente têm grandes quintais, que as casas elas têm grandes pomares, né? Nas cidades grandes você já não vê isso, porque tem pouco espaço, muita construção. Então, naquela cidadezinha pequenininha ali do interior de Minas, geralmente os quintais são grandes, a ponto de plantar bananeiras, né? Então você vê várias bananeiras plantadas. Então as casas estão entre as bananeiras e as mulheres ali no pomar, entre as laranjeiras, colhendo as laranjas, colhendo os frutos no pomar, amor, cantar. Ou seja, as mulheres estão ali no pomar cantando amor, né? Cantando, cantarolando, que é o estilo de vida de uma cidadezinha do interior. Um homem vai devagar, ou seja, não tem muito o que fazer na cidade, né? Não tem que pegar o trem, não tem aquela fila enorme de banco, não tem buzina, não tem semáforo. O homem vai devagar com seu cachorro atrás, indo devagar, e com o burro também indo devagar, todos olhando devagar. E aí ele passa devagar, devagar as janelas olham, né? As pessoas que estão na janela, olhando a paisagem, né? Elas olham também aquele homem que passa devagar, olham as casas entre as bananeiras, escutam as mulheres que estão entre as laranjeiras. E ele conclui, né? Eita vida besta, meu Deus, que traz toda uma simplicidade, uma poesia maravilhosa, né, que retrata de maneira tão singela esse lugar e que também faz um contraponto, né, do que a modernidade com os barulhos, com a grande cidade que é tida como uma vida inteligente. Ele contrapõe, eita vida besta, meu Deus, né? É muito linda essa poesia de Carlos Drummond de Andrade. E é também um outro exemplo que nós trouxemos aqui para o nosso workshop de marketing cultural para falar de cultura brasileira. Outra poesia de Drummond que é muito singela e retrata esse cenário do interior mineiro é o Fruta Furto. Jabuticaba chupa-se no pé. O fruto exaurece no ato de furtar. Consciência mais leve do que asa ao descer. Volto de mãos vazias para casa. É muito singelo. Eu arrepio de ler Drummond, gente. Gosto muito, né? Mineiro é assim, lê Drummond, fica todo arrepiado.
Esse poema está disponível em 3 poemas de Drummond que remetem a Minas Gerais, Circuito do Ouro. Se vocês colocarem isso, você consegue ver toda a análise do poema. Vamos até dar uma olhada aqui juntos. Aqui, ó, tá nesse site. E o que o site diz, né? Ele diz aqui, ó, Fruta Furto está em uma placa localizada na frente da Escola Municipal de Coronel José Batista, ou Grupo Escolar Carvalho de Brito, que na época em que o modernista estudava por lá em sua infância. O poema, de forma simples e honesta, mostra uma das conexões de Drummond com sua cidade. O pequeno Carlos costumava roubar jabuticabas atrás da escola. Foi dessa forma que ele passou grande parte de sua infância e principalmente fez amigos. Vale a pena conferir o local. Então é um site de turismo, né? Roteiro Circuitos do Ouro. Vale a pena conferir o site. E para conhecer Drummond, né? Para conhecer Drummond, é muito legal. Para conhecer Minas, para conhecer Drummond, você lê as poesias dele. Ficamos aqui com a nossa aula, né? Leitura da defesa de mestrado, a leitura de defesa de mestrado da Araújo Miriam Moreira. Foi uma das referências para essa aula, além dos livros citados durante a aula. E vamos falar agora um pouquinho sobre novos escritores brasileiros, só um exemplo que eu trouxe, que eu achei muito interessante. Gente, para finalizar nossa aula sobre cultura regionalista, escritores regionalistas, eu achei esse livro aqui, ó, na cabeceira da cama da minha mãe. Eu estava justamente, tinha acabado de planejar a aula sobre literatura regionalista e eu encontrei esse livro aqui na cabeceira da cama dela. Eu comecei a folhear o livro, né? É do Adelmo Soares Leonel e chama Ponto de Prosa. E eu olhei, dei uma folheada no livro e não encontrei a bibliografia do autor. Não encontrei aqui sobre o autor, onde que ele é nascido. Procurei na internet, dei uma procurada agora assim na internet, também não encontrei muito sobre o autor. Mas tem aqui um prefácio que chama Para Começo de Prosa, que foi escrito pelo Antônio Grilo em Passos, no dia de Natal de 1998. Aí eu fiquei muito curiosa, né? Porque o Antônio Grilo é uma referência da cultura na cidade de Passos. E eu fiquei curiosa para saber que livro que era esse, chamado Ponto de Prosa. E eu vou ler para vocês o prefácio escrito por Antônio Grilo. Tem muito a ver com a nossa aula, né? Logo que eu conheci o Adelmo, que isso não faz muito tempo, tive uma dificuldade danada para saber de onde ele era. Primeiro eu pensei que fosse de Valadares. Depois quase me convenci que era de Guaxupé, ou de Alfenas, ou foi apenas há umas poucas semanas que descobri que era filho de Capitólio. Mas de uma coisa eu sempre tive a certeza, e sempre repeti para mim mesmo. Esse fulano é de Minas, sou. Depois comecei a me deparar com Adelmo nas crônicas da Folha da Manhã e acabei voltando às minhas dúvidas. De que mundo falavam aqueles escritos? Daqui, do Vale do Rio Doce, das bandas de lá do Sapucaí, de uma coisa eu tinha certeza absoluta. Os danadinhos daqueles escritos falavam coisas de Minas. Mas era difícil descobrir de onde. Ali não encontrava as paisagens, as passagens, os cantos e recantos, os becos e as ladeiras tão comuns
que costumavam escrever sobre Minas. Taramelei ideias e muitas hipóteses. Quem sabe era uma pura ficção, e as mineralidades que tentava descobrir naquelas linhas não passassem de pequenas aquarelas pintadas a gosto do autor e penduradas aqui ou acolá nas paredes diversas? Não era bem assim. Ali estava o João das Moças, guiando a sua jardineira nas curvas de Santa Quitéria. Ali não estava o Zé Bambeia das Peladas de Alfenas? A fazenda do Sô Valdemar na Ponta Alta? As pombas rolas do João Balbino nas calçadas do Piuí? As botinas do Gilberto Almeida? As histórias do Dr. Reis? O Tigusto, o Zé Leitor e assim por diante? Aí, de repente, matei a charada. A questão não era descobrir de onde era Adel e seus escritos, o que diziam o escriba e a escrita, e sim, o que importava. Tanto faz se o autor não é daqui ou dali. Importa saber que perambula por muitas porteiras de lugares muito diferentes. Não importa se a escrita não desenha esses lugares, o notável que recolhe as pessoas com quem cruza ao longo dos caminhos. Nem importa mesmo as suas silhuetas, registra apenas o que conta. Há muitos momentos em que a escrita não me parece uma escritura, mas uma gravação. O que Adelmo faz é andar por aí, ouvindo, como se estivesse na viagem fantástica de uma jardineira, cujos pontos de parada são apenas pontos de prosas. Aliás, ando desconfiando de que o chofer daquela jardineira das curvas de Santa Quitéria não se chamava exatamente João das Moças. A essa altura, leitor, você já deve estar se perguntando o que estou fazendo aqui. Para começo de prosa, enfiar-lhe pela goela abaixo um desafio. Escuta bem as vozes que ecoam desses pontos de prosa, pois pode ser que uma delas seja a sua. Antônio Grilo Passos, Natal de 1998. Esse livro, eu vou procurar saber mais sobre o autor, com certeza. Não tinha conhecimento do Adelmo Soares Leonel. Provavelmente muitos da cidade de Passo já o conheçam, mas isso daqui, gente, é literatura regionalista, isso daqui é cultura brasileira e é um retrato social, quando a literatura ela faz um retrato social. Hoje foi a nossa última aula de cultura brasileira com literatura regionalista. A cultura brasileira e os textos literários que falam da cultura brasileira são muitos. Nós ficaríamos aqui por 4, 5, 10 anos, né, falando de literatura, 20 anos, porque a todo tempo há pessoas escrevendo sobre a localidade, refletindo a cultura. Então, espero que vocês tenham gostado do bloco Cultura Brasileira. As próximas aulas nós entraremos no bloco Gestão. Até lá!